Olá! Sabe aquela ideia comum, né? Quase um senso comum de que se a inteligência depende muito dos genes, e a gente já viu que a heredabilidade é alta, tipo, pode chegar a 80% em adultos, Uhum. então ela seria, sei lá, imutável, fixa. Exato. Parece lógico, né? Se os genes vêm de fábrica, digamos assim, antes do nascimento, qual espaço sobraria para o ambiente agir? Parece pouco, né? Pois é, mas será que essa lógica está certa mesmo? Quer dizer, uma herdabilidade super alta significa que o ambiente não influencia? Vamos desempacotar isso um pouco. O raciocínio geralmente é esse, né? Genes são fixos. 2, genes são super importantes para a inteligência. Uhum. Logo, o ambiente não importa tanto assim. E 4, como a gente não muda os genes, não dá para mudar a inteligência. Isso leva a um certo fatalismo, né? Tipo, tá no sangue, não tem o que fazer. Só que essa linha de pensamento ignora, assim, exemplos biológicos muito claros. Pensa na miopia. Miopia? Como assim? A herdabilidade da miopia é altíssima, algo entre 0,75 e 0,88, dependendo do estudo. É muito genético. Verdade. Mas aí, qual a solução? Uma intervenção ambiental super simples. Óculos ou lentes de contato resolve o problema funcionalmente, né? Totalmente. Uma coisa simples externa corrige um problema com base genética forte. Exato. E tem outro exemplo ainda mais direto. A fenilcetonúria, a PKU. Ah, sim, já ouvi falar. É genético, né? Sim, 100% genético. É causada por um defeito num único gene. A pessoa não consegue processar um aminoácido, a fenilalanina. E sem tratamento, isso leva a uma deficiência intelectual bem grave. Nossa. Mas, se você detecta cedo e a criança segue uma dieta especial com baixíssima fenilalanina, Ela se desenvolve normalmente. exatamente, o desenvolvimento neurológico pode ser completamente normal. Uma mudança na dieta, ou seja, no ambiente, contorna um problema genético grave. É fascinante isso. Como uma intervenção ambiental direcionada consegue, né? E isso conecta com a inteligência, então? Sim. Embora a inteligência seja bem mais complexa que miopia ou PKU, são milhares de genes envolvidos, não um só, a gente também tem exemplos de intervenções ambientais que impactaram o QI em nível populacional. Tipo o quê, por exemplo? Uma das mais bem documentadas é a redução da exposição ao chumbo. Chumbo da gasolina, tinta antiga. Isso. Nos anos 70, descobriram que crianças com níveis mais altos de chumbo no sangue, mesmo sem sintomas óbvios de intoxicação, tinham QIs mais baixos. Quanto mais baixos? Em média, uns 4 a 5 pontos a menos. Aí, vários países, como os Estados Unidos, começaram a proibir chumbo em tintas, encanamentos, gasolina. E deu resultado. Muito. Os níveis de chumbo no sangue das crianças despencaram. Tipo, nos anos 70, 20 microgramas por decilitro era considerado baixo. Em 2016, menos de 0,5% das crianças americanas tinham 10 microgramas por decilitro ou mais. Nossa, que diferença enorme. E o QI? Aí que fica interessante. Nesse mesmo período, os scores médios de QI nos Estados Unidos subiram bastante, algo entre 9 e 12 pontos. Uau! Quer dizer, não dá para dizer que foi só o chumbo, né? Deve ter outras coisas. Com certeza não foi só isso, mas a coincidência temporal e a magnitude do efeito do chumbo fazem pensar que foi um fator bem relevante, sim. Interessante. E tem mais exemplos assim? Tem sim. Outro muito importante é a suplementação de iodo. Iodo, do sal iodado. Esse mesmo. A deficiência de iodo afeta tipo 2 bilhões de pessoas no mundo, principalmente na Ásia Meridional, África subsaariana. Ela causa problemas de tireoide, desenvolvimento neurológico prejudicado e, consequentemente, QI mais baixo. E a solução é simples. Surpreendentemente simples e barata. Corrigir a deficiência com suplementos ou sal iodado pode aumentar o QI das crianças afetadas em uns 8 pontos, em média. 8 pontos é muita coisa. É a causa mais comum de deficiência intelectual evitável no mundo e custa centavos por pessoa por ano. Nossa, impressionante. Mas isso só vale para quem tem deficiência, né? Exato. Ponto crucial. Suplementar quem já tem iodo suficiente não traz benefício para o QI e pode até fazer mal para a tireoide. A intervenção é específica para corrigir um déficit. Entendi. Então, como a gente junta tudo isso? Herdabilidade alta e essas intervenções que funcionam. A chave é entender o que a herdabilidade, o H2, mede de verdade.
Ela mede a variância, as diferenças entre as pessoas dentro de um grupo específico. E ela mede isso nas condições ambientais atuais daquele grupo. Ela diz o quanto os genes explicam as diferenças entre nós, dado o ambiente em que vivemos. Ok, então ela fala das diferenças dentro do grupo. Isso. Agora, intervenções como tirar o chumbo ou dar iodo para quem precisa, elas mudam o ambiente de forma geral para melhor. Elas tendem a elevar a média do QI do grupo, principalmente puxando para cima quem estava sendo prejudicado por aquela condição ambiental ruim. Ah, entendi. A intervenção mexe na média do grupo todo, ou de parte dele, sem necessariamente mudar o quanto os genes explicam as diferenças dentro desse novo ambiente melhorado. Exatamente. Pensa na altura de novo. É super herdável, certo? Sim. Mas a altura média das populações aumentou muito no último século. Por quê? Melhor nutrição, melhor saúde, fatores ambientais. Verdade. A média subiu para todo mundo, mas meu vizinho ainda é mais alto que eu, provavelmente por causa dos genes dele e dos meus, né? Perfeito. A melhora ambiental elevou a média, mas os genes continuam sendo muito importantes para explicar as diferenças de altura hoje. A herdabilidade continua alta. E o mesmo vale para o QI, então? A média pode subir com melhorias ambientais, mesmo com alta herdabilidade. Sim. E de fato os scores médios de QI subiram ao longo do século XX em muitos países. É o famoso efeito Flynn. Isso mostra que o ambiente tem sim um papel no nível médio de inteligência. Então, resumindo a ideia principal, herdabilidade alta não é sinônimo de imutabilidade, não é destino selado. De forma alguma. Fatores ambientais específicos, principalmente aqueles que removem barreiras, tipo toxinas como chumbo, ou corrigem deficiências como a de iodo, podem sim levar a ganhos significativos de QI. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta interessante para pensar, né? Qual? Se essas intervenções que corrigem problemas, que removem barreiras ambientais, têm um impacto tão claro, o que isso diz sobre o potencial de outras intervenções? Tipo, intervenções que tentam aumentar a inteligência em populações que já são saudáveis, que não têm essas deficiências óbvias. Será que o potencial de ganho é o mesmo ou existem limites? Boa pergunta. Onde mais o ambiente pode atuar quando as necessidades básicas já estão supridas, né? Fica a reflexão.